É porque eu consegui. Vamos, não, era colar. Colar. Por que? Bom dia a todos. Com satisfação, damos a todos as boas-vindas à primeira edição da Semana de Automação Industrial do Instituto Federal do Paraná, campus Telêmaco Borba. Este evento tem o objetivo de inspirar os estudantes e conectá-los com caminhos futuros de sucesso, além de desenvolver as habilidades comportamentais que definem os profissionais de excelência. Para isso, o evento promove palestras, workshops e visitas técnicas, contando com uma programação repleta de atividades organizadas pela coordenação do curso técnico em automação industrial, com apoio de membros da comunidade acadêmica. Neste momento, convidamos a estudante Manuele Vitória Bueno, do segundo ano do curso técnico em automação industrial, para a realização de apresentação cultural de boas-vindas. Ele vem pra me dar a mão. Diz que a bruxa me assombra, ele vem pra me dar a mão. Ele fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria. Bola de meia, bola de solidário nunca é solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Há um menino, há um poder, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto fraqueja, ele vem pra me dar a mão. Me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver com toda essa gente insiste em viver. E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, ele vem pra me dar a mão. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que ele vem pra me dar a mão. Agradecemos ao estudante pela bela apresentação. Neste momento, convidamos o diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFPR Campus Telêmaco Borba, Leandro Roberto Barão, para fazer o uso da palavra. Bom dia pessoal, bom dia a todos e a todas. Com emoção aí no primeiro dia. Faz acho que 8 anos que a gente não faz um evento, então da área da automação. Então acho que é importante também, algumas coisas vão se ajustando pelo caminho, mas é importante dar o start, né, nesse evento. Primeiramente, pessoal, agradecer aos estudantes aí pelo comparecimento ao evento. Percebam que é um evento só no período da manhã e da tarde. Nós normalmente fazemos eventos no período noturno, justamente para mobilizar
vocês aí para essa área de formação do curso de vocês. Para alguns já estão se formando, no caso dos quartos anos, temos o pessoal do segundo, do primeiro e do terceiro, né? Para que vocês possam aproveitar ainda mais a formação que o Instituto está fornecendo para vocês. Além disso, né, para que vocês também possam aproveitar a estrutura da área, logo nós teremos novidades aí. Hoje nós já temos um curso de engenharia elétrica, ano que vem nós vamos iniciar o curso de engenharia de computação, então são áreas correlatas. O ano que vem nós teremos também fazer um evento maior, unindo TI e TA, e aproveitar também da inserção nossa aqui no estado do Paraná. Hoje, nós somos agraciados aí por estar numa área dos Campos Gerais, aí, nós temos a Klabin aí, que é a maior produtora, né? A maior planta, né? Juntando as duas plantas aí, em que tem uma imensidão de tecnologias, de automação, sistemas de informação, em que vocês podem aí futuramente ingressar, trabalhar. Já de antemão agradeço aqui ao pessoal da Klabin, sempre muito solícito, Joel, Edmilson, Rodrigo, sempre ali nos atendendo aí de forma singela nas nossas demandas aí. Peço desculpas pela correria, prometemos que nos próximos vai acontecer, mas o que realmente fica aí, pessoal, para que vocês aproveitem essa semana. Então hoje nós teremos um ciclo de palestras, amanhã vocês terão visitas técnicas, na sexta-feira voltam algumas palestras novamente, então aproveitem para vocês tirar dúvidas. Temos várias áreas aí durante as palestras, tem palestra na área de gestão, palestra na área de automação, palestra na área de redes. De repente é durante a palestra que você tem aquele insight aí que você fala, opa, essa é uma área que eu gostaria de me especializar, uma área que eu gostaria de aprender mais. Aproveitem também, que está o time Klabin aqui, aproveitem também os demais que estarão palestrando aqui, para vocês poderem fazer contatos. Logo vocês estarão no mercado de trabalho. Então, o recado que eu gostaria de deixar para vocês é esse. Aproveitem, pessoal, esse momento aí que nós tiramos vocês da sala de aula para vocês absorverem o máximo das palestras, da visita, dos contatos aí, para que vocês possam fazer uso disso aí futuramente, tá bom? Agradeço a Altura aí que cabeçou essa semana, a Bruna aí com nossa mesa de cerimônias, e uma boa semana de automação para vocês. Obrigado, pessoal. Convidamos o coordenador do curso técnico em automação industrial integrada ao ensino médio e anfitrião deste evento, Túlio Sérgio José da Silva, para fazer o seu discurso de boas-vindas. Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença do hoje da Klabin aqui em peso, com a gente, muito bem representada. A gente agradece imensamente a vocês por estarem presentes, ao Rodrigo, ao Edmilson, a nossa colega Tatiane e a Joelma também. A gente fica muito feliz de recebê-los aqui, porque a gente sabe como são as demandas e quais são as inúmeras demandas que vocês têm, e, no entanto, reservam tempo, pausam todas as atividades para estar aqui conosco. Então, nosso muito obrigado por essa disponibilidade de estar aqui. Gostaria de fazer um agradecimento especial à Joelma, que tem essa missão, vou dizer, ousada, de aproximar cada vez mais a indústria da escola, e a gente precisa de pessoas ousadas assim como você, Joelma, que enfrentam propósitos que são, desafiadores, e a gente sabe, a gente tem visto o quanto que você tem atuado, enriquecendo a Klabin muito, desenvolvendo o que você tem desenvolvido. Muito obrigado por todo o contato e por estar viabilizando tudo isso que está acontecendo junto com a Klabin aqui. E boas-vindas também aos nossos estudantes, agradecer vocês por vocês estarem aqui, valorizem esse espaço. Não é sempre que a gente consegue trazer os profissionais que estão no mercado para falarem com vocês, para passarem a experiência de vocês. E esse evento tem como objetivo primordial mostrar para vocês de forma mais concreta que o futuro profissional brilhante começa agora. Começa aqui
nas atividades, na sala de aula, nos trabalhos, nas provas, na participação de vocês. Então, não é algo distante. O futuro profissional não começa depois, quando acaba o curso. O futuro profissional começa agora. A cada atividade que vocês realizam com seriedade, com disciplina, estabelecendo os prazos, observando os prazos, cumprindo, tendo um relacionamento com os colegas, com os professores, se posicionando de forma respeitosa, buscando diálogo. Todas essas características são características que são importantes para a vida profissional. E a construção delas começa agora. Então a gente tem aqui os estudantes do segundo ano, que tem ainda 2 anos pela frente. Então aproveitem esse espaço escolar. O IFPR particularmente possui infinidade de projetos que vocês podem participar além da sala de aula. Então aproveitem todo esse universo. Tem alguns estudantes que aproveitaram, que estão aqui, que já aproveitaram bastante desses projetos, e outros nem tanto. E posso dizer com 100% certeza que todos aqueles que aproveitam saem daqui muito mais preparados, saem daqui com já um currículo, com atividades que são importantes para a vida profissional. Então aproveitem. Muito obrigado, obrigado Bruna, e obrigado aos nossos estudantes organizadores também. Eu não vou chamá-los aqui para a gente não estender mais, mas vamos lá, quem está aí, Ramon, levantei Ramon rapidinho, só o pessoal ver sua carinha. Aí, Cauane, já colocou a mão na cara de vergonha, né? Cauane, cadê a Tainara? Está lá fora, né? A Gabi também tem ajuda a gente, está aqui, a Gabi. Enfim, todo mundo que ajudou a gente, está ajudando a gente, os estudantes que estão ajudando, foi muito importante a contribuição de vocês também. Tá bom, pessoal? Nossa, muito obrigado. Ah, puxa vida! Como vou esquecer de você? Guilherme Valério, levanta aí, Gui. O Gui está no primeiro ano de automação ainda, mas já chegou com muita energia, né, Gui? Parabéns pelo trabalho, cuidando de toda a parte de mídias para a gente, tem sido um braço forte já das atividades. Parabéns. É isso, muito obrigado, pessoal. Destacamos e agradecemos a presença do coordenador de automação da Klabin, Unidade Monte Alegre, Rodrigo Lirman, que ministrará em breve a palestra intitulada Automação na Indústria de Celulose e Papel, Desafios e Oportunidades. Também destacamos e agradecemos a presença de Edemilson Bueno, gerente de Engenharia e Planejamento da Klabin Unidade Puma, e das demais colaboradoras presentes nesta manhã, João Aparecida Mendes, analista de gestão de pessoas, e Tatiane Ortiz Moraes, coordenadora do Centro de Qualificação da Klabin. O primeiro palestrante desta manhã será o Edemilson Bueno de Camargo, que é graduado em Automação Industrial e Engenharia Química. Também é especialista em Engenharia de Fabricação de Celulose e Papel, além de possuir ampla experiência nas áreas de automação e manutenção industrial. Atualmente, é gerente de manutenção na Klabin Unidade Puma, onde é responsável pelas áreas de Engenharia de Manutenção, Planejamento de Manutenção e Parada Geral, Oficinas de Mecânica e Retífica de Rolos, Engenharia Civil e áreas de apoio, serviço próprio de inspeção de equipamentos, lubrificação e inspeção de máquinas rotativas. Também contaremos com a palestra de Rodrigo Lirman, que é graduado em Engenharia Elétrica e Eletrônica e também graduado em Eletrônica com ênfase em Automação Industrial. Há 17 anos na Klabin, já atuou como eletrônico de sistemas, planejador e supervisor de manutenção e automação, além de ter atuado como assistente técnico de automação. Atualmente é coordenador desta área na Klabin, Unidade Monte Alegre. Neste momento, passo a palavra ao primeiro palestrante desta manhã, Edemilson Bueno.
dia a todos. Está tudo certo aqui para o Rodrigo fazer a primeira apresentação aqui, quebrar o gelo com vocês depois. Não deu certo, a apresentação dele é muito grande e nós fizemos uma troca. O Rodrigo, 10 minutos a minha, 3 horas a dele aqui. Mas o Flávio me fez o convite, né, junto com o Túlio, para poder compartilhar a minha história aqui com vocês. Eu, assim como o Rodrigo, nós somos naturais aí do Cefet, né? Nós começamos lá em Ponta Grossa, na época que ainda era o Cefet, então eu fiz o vestibular no Cefet e me formei no UTF, né? Pegamos aquele momento de transição, acho que o Barão também pegou esse momento. Então, eu fiz um resumo do que eu passei para chegar até aqui, esperando que isso, de certa forma, possa colaborar com a carreira de vocês e mais ou menos o material que eu montei para vocês. O Flávio pediu que eu trouxesse esse tema, né? Carreira, competência e oportunidades, e fazer esse desafio para vocês, quem está pronto para avançar ou não, porque naturalmente a gente já sente dificuldades extremas em encontrar profissionais habilitados para entrar na indústria e conseguir performar. Então, hoje, naturalmente, a gente entende que no ritmo que as fábricas estão crescendo, o volume de demanda de pessoas será alto. A Clabin, ela cresceu, acho que o Rodrigo, eu não quero dar spoiler da apresentação do Rodrigo, que é de 3 horas, mas a Clabin, ela cresceu nos últimos 10 anos 2,2 vezes em EBITDA e em volume de produção. E está previsto para os próximos 10 anos mais um ciclo de crescimento, também de 2,2 vezes. Então haverá muita oportunidade, tanto aqui na região, quanto nas regiões vizinhas aqui. Está previsto no roadmap da Clabin esse crescimento e vocês possivelmente, se interessados estiverem no momento, haverá esse momento de contato. E o programa que a Tati lidera junto com a Joelma, né, essa aproximação da escola com a indústria, para nós é muito bom, porque a gente já consegue perceber pessoas que têm interesse e que estejam querendo trabalhar na indústria para a gente fazer esse processo de contato. Tem coisas que nós temos lá que a universidade não tem e vice-versa, né? 3 anos atrás, antes da pandemia, nós começamos o primeiro movimento junto do Senai. Nós levamos pessoas da indústria para dentro do Senai porque eles tinham conhecimentos e equipamentos que nós não tínhamos. E a gente tinha planejado fazer um movimento reverso, né? Levar os professores, levar os alunos para dentro da fábrica. Nós também temos centros de qualificações lá, como o que a Tati lidera lá, que tem equipamentos, que tem simuladores, que devem ser interessantes para quem está querendo aprender. Então vou tentar ser breve aqui para não ficar muito chato para vocês. O que eu comecei nos primeiros slides aqui, uma apresentação bem curta, 10 slides, então não devo tomar muito tempo, deixar ele para o Rodrigo. Mas eu coloquei algumas coisas que eu entendi que ao longo da minha carreira, que eu vou mostrar no terceiro, quarto slide ali, alguns insights que eu pude perceber nesse tempo. Né? Então, oportunidade não envia convite. Né? Normalmente, nos primeiros anos de transição, o Rodrigo deve lembrar disso, eu trabalhei numa empresa, eu era servente, né, limpava banheiros dentro dessa unidade aqui do Monte Alegre, e num dado feito, 2005, mais ou menos em junho de 2005, quando eu ingressei na Clabin, apareceu uma oportunidade disfarçada ali, né, por isso que eu até coloquei que não envia convite e raramente envia aviso, então a gente precisa estar preparado para isso. Né. Essa história para mim é importante, não porque eu quero valorizar um feito nesse momento, mas ela é importante porque a empresa que eu trabalhava, que era a Tejofran na época, que fazia limpezas, ela ia reduzir o seu quadro lá. E o quadro que ia ser reduzido não era o meu, era de um outro time lá, que era um time de varrição de rua. Né? E nessa época, eu acredito muito em Deus, então eu acredito que Deus colocou uma oportunidade para mim, nesse momento, que apareceu um estágio na Clabin. Só que para fazer esse estágio na Clabin não era um estágio remunerado. E eu dependia, na época, eu e o Rodrigo viajávamos, né, a Ponta Grossa para poder fazer o curso. A gente saía aqui da unidade mais ou menos 4h20 da tarde, pegava uma van, viajava 2 horas para Ponta Grossa, estudava até 10h40, quase 11 horas, e regressava, chegava aqui 1h30, 2 horas da manhã. E nessa época a van custava aí R$350, e o salário do servente lá era R$320. Então nós vendíamos o vale ônibus, né, que tinha, vale circular que tinha, para poder complementar
e chegar nos R$350. Então era uma situação apertada, meu pai morreu quando eu tinha 3 anos, então eu, assim, não era uma condição muito favorável. Por isso que eu falo que alguns insights que eu coloco aqui, que algumas oportunidades a gente precisa cavar para achá-las. Né? Então esse primeiro insight, eu lembro desse momento na minha vida, apareceu essa oportunidade de estágio, a gente concorreu, e aí ia ter essa transição na empresa. Mas como não era o meu departamento que ia encerrar o contrato, eu propus para o gestor da empresa na época fazer uma troca, né? Trazer uma das pessoas que ia ser desligada daquele quadro para o meu lugar e me desligar. Ele me desligando, eu pegava o FGTS, pegava a multa e eu conseguiria fazer os 3 meses de estágio com aquela multa pagando a van para fazer as viagens lá do Ponta Grossa. Então isso deu certo, era bastante arriscado porque o estágio era 3 meses sem remuneração e eu ia fazer 3 meses e depois eu ia ter que pensar no próximo passo. Então eu entrei com energia total no estágio. Depois de 3 meses, acho que nessa transição conseguiu fazer algo bom para uma pessoa que tinha uma necessidade, que era um pai de família. Eu ainda jovem na época, né? Eu ainda me sinto jovem. Eu falei, Rodrigo, o quê? Eu olhei para trás e percebi assim, pessoas bastante jovens sentadas, né, nas cadeiras. E eu olho para trás, talvez a gente não se perceba, mas o tempo passa, né? Foram 22 anos de lá até hoje. Eu ainda me sinto mesmo sentado, aparentemente um pouco menos de cabelo, mas me sinto mesmo ainda. Né? Então, assim, conseguimos fazer bem para esse pai de família, conseguiu manter o seu emprego. Eu entrei num negócio arriscado, que era 3 meses sem salário, e aí Deus proveu. Nós conseguimos depois do 3º mês, né? A Tati deve lembrar, junto com a Rosilda na época, né? Eram umas pessoas de gente gestão que estavam lá. Então, depois do 3º mês eu consegui uma bolsa dentro da Klabin, e aí o negócio foi se encaminhando. Né? Fizemos o estágio até o final de dezembro de 25, e em janeiro de 26 a Klabin entrou num PDV. Então nessa época, esse PDV era um programa de demissão voluntária, onde algumas pessoas do time de automação pediram conta, a Klabin desligou eles, na época, momento difícil da companhia, ela reduziria quadro e deu certo que reduziu mais quadro do que estava previsto, e aí a vaga apareceu. Apareceram 2 vagas, eu e Flávio Pichinique, né, que também acho que ministra aula para esse grupo, não sei se ministra. Então, eu e Flávio Pichinique entramos nessa janeiro de 2026, onde eu estou até hoje, né, Flávio decidiu ir para a carreira acadêmica. Então, é por isso que eu coloco ali, só hora que voltar, vocês voltam a enxergar, mas que algumas oportunidades, elas raramente vêm com um aviso. Tem hora que a gente vai precisar tomar decisão e a decisão vai precisar ser rápida, né? Então, é um insight que eu coloquei ali. Outra coisa que eu percebi é que desenvolver competências constantes para reconhecer essas oportunidades. A gente vai tomar decisão, mas se a gente estiver inseguro com isso, naturalmente a gente vai dar um passo atrás e não vai tomar essas decisões. Né? Eu também coloquei o insight ali de adotar uma mentalidade proativa. Eu tenho um pouco disso comigo. Tendo a ser mais positivo do que negativo. Então, se tem um problema, eu enxergo o que pode dar certo e enxergo um pouco menos o que pode dar errado. Isso tem lado bom e tem lado ruim. Né? O lado bom é que você vai jogar o jogo pensando em ganhar. O lado ruim é que quando você não olha muito o lado negativo, você não olha muito para os riscos. Mas eu tendo a ter isso comigo, né? Eu olho a coisa para dar certo. Né? Assim como esse programa que nós estamos aqui, nós estamos olhando pensando que esse negócio vai vingar. A gente já teve vários voos de galinha ao longo do tempo, né? A gente começa uma parceria e a parceria, às vezes ela anda 1 ano, 2 anos, depois ela perde força. Né? Então, agora com o volume de gente que começou essa parceria, acho que o professor Túlio lembra, né? Teve uma visita no Puma, a gente simulou uma parceria, falou sobre ela. Aí a gente falou, cara, para ganhar força nós temos que ir na Tati, nós temos que ir no sistema formal, para não ser um negócio universidade unidade, tem que ser universidade empresa, porque daí a gente pode sondar esse negócio de várias formas, e a Tati deve lembrar, né, nós fizemos um contato e agora, teoricamente, a Tati puxa isso junto com o Joel, né? Então isso tende, conforme a gente pensou aquele dia, a ganhar mais força. Né? E eu coloco aqui também um insight, se eu estaria pronto, se eu falasse para vocês assim, tenho 10 vagas na unidade amanhã, quem estaria pronto para
trabalhar lá, né? Não sei se alguém tem coragem de, assim como a aluna que cantou aqui, eu achei fantástico a coragem que ela tem. Acho que ela canta muito melhor do que eu faço apresentações aqui. E enaltecer a coragem da aluna que fez isso. Mas a pergunta é para vocês da plateia: vocês se sentem preparados para iniciar uma jornada de trabalho hoje, ou na Klabin, ou em alguma empresa que tenha automação industrial? Só não me deixe no vácuo. Balance a cabeça, faça um movimento. Mais ou menos, né? Tem gente falando que sim, tem gente falando que não. Acho que depende da fase, do momento de cada um. Mas assim, a ideia que eu vou colocar mais para frente aqui é tentar responder um pouco disso. Aqui eu coloco um pouco de alguns insights sobre carreira, e eu coloco aqui que às vezes a trajetória ela parece um pouco dinâmica. Eu vou explicar isso quando eu falo dentro da minha trajetória. Eu já tive dentro da Klabin momentos bons e momentos ruins. E nessa época que eu vivi momentos ruins, eu percebi que a carreira também não é uma linha reta. Não significa que a gente vai chegar, vai ser contratado e no próximo ano eu vou ser 2, eu vou ser 3, eu vou ser supervisor, eu vou ser coordenador, vou ser gerente, etc. Né? O negócio não funciona assim. Já teve momentos da Klabin, que eu falava aqui há pouco, né, 2015, e eu achava que ia ser mandado embora da fábrica. Né? Passamos momentos ruins. E eu entendo que alguns desses momentos ruins vieram porque eu acelerei muitos passos da minha carreira de 2011 a 2015. O Rodrigo deve lembrar, né? Em 2011 nós tínhamos um projeto recém-implementado, que era a máquina 9, né, na unidade aqui do Monte Alegre, e eu tive um gestor que era um acelerador, né? O cara é um monstro. Não sei se vocês conhecem Francisco Berício, o vulgo Tito. Então, assim, é um cara que ele sempre jogou o jogo grande, né? Sempre quando tinha desafio grande, ia ter uma ação e o Tito. Ia ter um projeto grande que precisava de gente de confiança, era o Tito. E sempre quando o Tito pegava um projeto, assim, ele virava coordenador, teve uma época que ele virou assistente do gerente e ele sempre me carregava junto. Então eu virei o assistente do cara bom, né? Então eu também com isso, de certa forma, desenvolvi alguma capacidade. Então eu vivi momentos difíceis, eu acelerei muito a minha carreira em 2011. Eu virei assistente técnico 1 quando eu saí da área técnica e fui para a linha de gestão em 2010. Em 2011 eu virei assistente técnico 2. Ainda em 2011 eu virei supervisor de manutenção depois de 3 meses de assistente técnico 2. Depois de 4 meses de supervisor eu virei coordenador. Então assim, em um ano eu tive 3 saltos. E esses saltos eles me custaram caro, porque eu entrei em cadeiras muito rápido, e eu acho que isso me colocou em posições que eu não estava preparado totalmente. Então, assim, é bom crescer, é ótimo crescer, só que estar preparado para sentar na cadeira é melhor ainda, né? Então eu coloco que às vezes a carreira não é uma linha reta, ela é dinâmica, e ela propõe esses aprendizados justamente por isso, né? Eu passei por isso. Em 2015 tive um momento de baixa, tive problemas de relacionamento, estando como coordenador de automação desta unidade aqui, e que me levaram a dar um passo para o lado. Eu saí de coordenador, virei engenheiro especialista transitando de unidade, porque eu tive problemas políticos lá, né? Não tive discernimento para poder jogar o jogo da maneira que deveria, e acabei trocando de unidade, e na outra unidade eu comecei do zero e comecei a construir diferente, que eu acho que para mim é muito melhor. Mais um item que eu acredito, que a construção é gradual. Então, a gente não constrói nada, assim, não vira-se gerente saindo da universidade eu já vou ser gerente. Possivelmente não, tem experiências que a gente vai precisar passar que nos levam a tomar decisões melhores lá na frente. Eu coloco aqui também a adaptação constante e ajustar as circunstâncias, né? Tem hora que você vai estar errado e mesmo assim você vai precisar continuar avançando, né? Não necessariamente a gente vai acertar em todas. Então eu coloco isso como um aprendizado meu também. Evoluir por experiências novas e desafios que impulsionam o crescimento. Eu vou falar um pouco mais lá na frente. Vai ter horas que fazer o trabalho que os alunos que estão fazendo aqui, a pessoa que canta, a pessoa que filma, a pessoa que suporta, ela passa por processos
Por exemplo, agora a gente teve uma dificuldade aqui na conexão, né? Quem sabe resolver problema de conexão? Então tem horas que você força a aprender coisas passando por elas. Quem estava assistindo não aprendeu, quem estava aqui passou por um processo e esse processo gera aprendizado, né? Então eu acho isso extremamente importante. E estar motivado e flexível é um passo extremamente difícil, que eu coloco aqui, que é um aprendizado da minha carreira. Buscar estar motivado todo dia não é fácil. Vir para o curso fazer não é fácil, tem que ter um motivador, né? Não é só eu quero aprender. Eu acho que ninguém aqui, assim como eu, quem tem 5 milhões de reais na conta aí, que possa falar assim, eu deixo isso aplicado, isso me garante 30, 40 mil reais de dividendos aí que eu posso viver tranquilamente. Pouco provável que tenha alguém aqui nessa situação, né? Porque se tivesse não estaria aqui. Então naturalmente nós temos uma motivação, né? Nós precisamos continuar nossa vida. Eu quando chegar nessa condição, possivelmente, se eu chegar lá, eu devo me aposentar, porque ir para uma fábrica todo dia, tendo um recurso que garanta a minha família ter uma condição de vida boa, para mim seria o ponto de eu me aposentar. Então, assim, a motivação é algo difícil, a gente precisa encontrar isso todo dia, né? Falar assim, cara, eu vou lá, vou encontrar aquele professor chato, vou tentar não dormir na aula dele. Eu dei aula há 3 anos e eu sei quão difícil é o trabalho dos professores. Uma das coisas, né, falávamos com a Joelma agora há pouco aqui, eu dei aula há 3 anos no curso de Engenharia de Produção aqui da FATEB. Uma das coisas que me levou a não querer mais dar aula é que me dava prejuízo financeiro. Então, eu trabalhei por 3 anos tomando prejuízo. Eu ganhava lá 6 mil reais no ano dando aula e eu pagava 7 de imposto. Porque aquilo o dinheiro que eu ganhava na universidade ali não superava o que eu pagava de imposto, pegando a faixa que eu pego lá na fábrica, eu pagava 27,5%, então todo o dinheiro que eu ganhava na FATEB eu não pagava imposto, mas quando eu unia com a minha renda lá do pool eu pagava 27,5% de imposto, então no frigir dos ovos eu tomava prejuízo. Então, na época foi um exercício de motivação grande, né, porque os meus alunos lá, eles viviam reclamando com a coordenação do curso, do formato que eu dava aula, né? Um dia eu coloquei lá um balanço de massa numa máquina de papel, os alunos foram reclamar lá que não aceitavam o trabalho porque era muito difícil. Naturalmente, um engenheiro de produção, não saber fazer um balanço, para mim era algo que eu não compreendia, né? Em vez de usar o exercício para poder aprender, fazer perguntas para poder chegar lá, para quando eu chegar lá na fábrica conseguir fazer isso com facilidade, eles preferiram ir reclamar para o coordenador do curso. E na época eu falei para o coordenador, cara, eu não tiro o trabalho, não vou tirar o trabalho. Assim, para eles aprender, eu posso ajudar eles a fazer, mas tirar o trabalho eu não tiro. Então, se você quiser me desligar por isso, eu até aceito, mas aceitar um aluno meia boca na minha turma eu não gostaria, né? Assim, no intuito de provocar os alunos a aprenderem. Então, eu coloco isso como um exemplo de motivação e flexibilidade, mas também teve aprendizado do meu lado nessa época. Falando sobre trajetória, então eu já contei uma parte dela, né? 2003 eu entro lá na fábrica como servente, né? Na limpeza de banheiros ali em Monte Alegre. 2004 nós começamos o curso lá no Cefet de Ponta Grossa, né? Fazendo essa transição do Cefet para a universidade. 2005, como eu já dei um spoiler aqui, eu entro como estagiário do curso de Tecnologia e Automação lá na UTFPR, ali ficou UTPR, né? Faltou um F ali, mas é a Universidade Tecnológica lá de Ponta Grossa. 2006, em janeiro de 2006 eu saio do estágio, passo a Eletrônico 1, 2008 passo a Eletrônico de Sistemas 2, e aí aqui eu faço uma pausa, né? 2007 teve um parênteses na carreira, que eu falo que a oportunidade às vezes ela vem disfarçada, né? 2007 a Klabin ela partia a máquina 9, nessa época ela já sentia o que sentimos hoje, né? Dificuldade em profissionais habilitados, e aí ela fez um programa para coordenadores e gerentes, e na época eu era eletrônico 1 ainda, né? 2007, e ela chamou uma pessoa que tinha um nome parecido com o meu, né? Que era o Edenilson Pagano, para fazer a prova de uma pós-graduação em Engenharia Química. Eu não tinha nem terminado ainda o curso lá da Tecnologia e Automação, que eu comecei em 2004 e terminei em 2007, estava na transição de concluir a graduação, e eu recebi um e-mail
do time de gestão da Rosilda, né, chamando para fazer a prova. E lá na descrição lá falava que a prova é coordenadores e gerentes, né? E aí eu respondi o e-mail e falei, Rosilda, eu não sou coordenador, e eu estou acabando a minha graduação. E isso faltava um dia para a prova. Ela falou assim, mas vai lá e faz a prova. Vai lá e faz a prova. Como eu já estava estudando, eu fui lá e fiz a prova. E a minha nota ficou melhor que muitos dos coordenadores que estavam lá. Na época eram 40 vagas de pós-graduação, somando todos os coordenadores deu 37, sobrou 3 vagas. Então eu fui e fiz a prova, logo entrei como uma pessoa que estava habilitada, fui bem na prova, né? Uma pessoa que estava habilitada a fazer a pós-graduação em Engenharia Química, que eu fiz de 2007 a 2009. E eu fiz e eu gostei desse processo da Engenharia Química, e aí eu me inscrevi no curso de Engenharia Química na FATEC, então eu fiz a pós-graduação em Engenharia antes da graduação em Engenharia, que ali foi em 2009, né, na transição de eletrônico. E aí em 2010, né, nós falávamos com o Rodrigo, a gente tinha uma pessoa muito respeitada no âmbito técnico ali em Monterrey, e essa pessoa se aposenta em 2010, a gente faz a prova. Um dos itens que essa pessoa atendia eram os itens de processo, então ele atendia os controles de qualidade, que eu e o Rodrigo trabalhamos aí por muitos anos nesses sistemas. Em 2010 eu passo assistente técnico 1 das máquinas de papel. 2011, conforme eu falei há pouco de um gestor anterior que eu tive, o título foi transferido para a máquina 9, e junto para esse processo da máquina 9 eu fui carregado com ele para poder operar esse desafio da máquina 9. Ali em 2011, conforme eu também já dei esse spoiler, né, passei a supervisor de automação, depois ainda em 2011 coordenador de manutenção da área atual que o Rodrigo hoje coordena lá, que é automação e áreas de apoio, né, de instrumentação e elétrica. Aí, durante 2011 a 2015, é o capítulo que eu falei que aquele período acelerado ali de 2011, né, que eu passei por várias funções e acabei não conseguindo sentar na cadeira literalmente e conseguir aprender essas cadeiras, eu acelerei demais a minha carreira e teve um processo duro de aprendizado em 2011 e 2015, onde em 2015 eu recebi um convite para poder fazer uma transição e eu tinha acabado de sair da cadeira de coordenação, né, então eu passava por um vale da minha carreira. Eu aceitei essa vaga de engenheiro especialista lá no Puma, né, em 2015, indo para engenheiro especialista de automação, então eu fiz um passo lateral ou até um vale, como cada um quer entender. E aí eu recomecei minha carreira, fiz vários trabalhos como engenheiro de automação lá na unidade. Em 2019 eu volto a ser coordenador dessa mesma área, só que na unidade vizinha, né? Em 2023, depois de passar por um período ali por planejamento de paradas, como coordenador de planejamento de paradas, em 2023 o meu gerente aposenta e novamente tem um processo e nesse processo eu acabo entrando nessa vaga de gerente. O que eu coloco aqui para vocês agora, que seriam itens para vocês tomarem nota, né? Nesse processo, o que eu consegui perceber? A habilidade importa. O que eu quero dizer com isso? Então, a competência em operação, leitura técnica, cultura de segurança, ela é muito importante para você conseguir sentar numa cadeira e conseguir fazer o desempenho que é necessário para isso. O que eu coloco para vocês aqui que foi importante para mim durante esses anos até a cadeira de gerente? Vocês passam diariamente por algumas operações unitárias, especialmente a automação. Algo que me fez muito bem de 2015 até 2019 era conhecer, eu tinha feito engenharia química, eu estava numa cadeira de automação e eu estava numa fábrica que estava rampando e buscando estabilidade. Então, conhecimento em operações unitárias me fez muito bem, conhecer conceito de equipamento, conceito de projeto, como é que funciona. Com esse conceito posto na cabeça, eu conseguia jogar na automação num nível que eu ajudava muito a operação. Então eu tinha parceiros lá, eu era da manutenção e automação, mas acabei passando vários anos buscando estabilidade de processo. Então eu entendo que operações unitárias me fez muito bem. Leitura de diagramas, eu acho que é matéria que vocês aprendem aqui continuamente e que me fez muito bem, porque numa fábrica partindo,
A gente tem muito problema de instalação, comissionamento mal feito, e você ter esse conhecimento na carteira te ajuda a dar solução rápida. E quem resolve o problema é quem é promovido. Então, literalmente, eu digo que ter essa competência na carteira de vocês é muito importante. Então, respeitem bastante o professor dessa matéria. Ferramentas digitais, né? O uso de software de medição, ferramentas de CAD, CMMS, que são softwares aí que suportam o processo, também é bastante importante. Eu considero que idiomas é fundamental, eu não considero mais como um diferencial. Ter hoje o segundo idioma, ele passa para você conseguir sentar em cadeiras como a que nós estamos hoje, eu e o Rodrigo. Ela é fundamental porque semanalmente nós temos reuniões com pessoas de fora do país para poder discutir problemas, e quanto mais a gente consegue discutir, mais consegue dar clareza do problema para essas pessoas que estão lá fora, para esses centros de competência que estão lá fora, mais rápido a gente resolve o problema e mais rápido a gente bate meta. Eu considero muito importante. Cultura de segurança. Hoje nenhuma empresa ela acha que vale a pena fazer volume de produção com gente se machucando. É claro que processos industriais naturalmente ele carrega riscos. Então prestem bastante atenção nas explicações para saber qual é o risco que cada um está entrando aqui. Acho que não vale a pena algum fazer um processo que machuque pessoas. Então ter isso como cultura para mim eu considero muito importante. E o resumo, né, conseguir combinar a técnica com cultura de segurança favorece aí um desempenho estável. Eu coloco aqui que a reputação vale mais que um currículo, né? Hoje a gente consegue entrar num curso online, falar que eu conheço de Power BI, mas nunca ter entregado nada. Às vezes, se você conseguir participar de projetos que você tem entregas reconhecidas por pessoas, é tão importante quanto. Então, o que eu falo de reputação? Pontualidade. É algo bastante importante. Eu considero, e cheguei hoje aqui 7h15 mais ou menos, né? Sabia que seria 7h30 no início do evento, então eu considero isso como algo bastante importante. Ainda mais que eu ainda estou numa área de planejamento, então assim, pega mal, né? O cara do planejamento chega atrasado ou não entrega no prazo, para mim é algo que eu tento evitar bastante. Ter responsabilidade, assuma compromissos e resolva problemas proativamente. Às vezes o problema não é meu, o problema é do professor Túlio aqui. Mas se eu tenho conhecimento para entrar nesse problema do professor Túlio e conseguir ajudar o professor, pode ser que na hora que tiver uma indicação, o professor fale assim, aquela pessoa sabe trabalhar bem com mídias, né? Ou sabe trabalhar bem com CLP, ou sabe trabalhar bem com válvulas, né? São coisas que a reputação acaba favorecendo nesse sentido. Né? Clareza de comunicação é algo que nós trabalhamos atualmente, né? Cada vez mais dar a missão muito clara para a pessoa, a entrega é essa, o prazo é esse, dentro desse limite, né? Dentro desse quadrado você pode fazer o que você precisar, mas a entrega é essa e nesse prazo, então eu valorizo bastante isso também. A postura de dono e confiança eu acho que é algo que caminham junto, né? Quando você tem pessoas que assumem responsabilidades, isso gera confiança nas pessoas que são os pares, né? Então itens que eu valorizo bastante. Soft skills que eu considero fundamental, né? Pessoas que aprendem rápido, eu acho que isso é muito natural da geração de vocês, não era muito da nossa, né? A gente tinha recursos limitados, precisava acessar livro. Para fazer essa apresentação, eu escrevi um script no presentations.ai. E eu falei assim, eu quero uma apresentação de 10 slides com esse conteúdo, faça para mim. E ele fez uma apresentação resumida. Então, assim, tem muita coisa disponível hoje. A distância é o quanto eu consigo usar isso para favorecer o meu dia. Né? É claro que fica básico, né? A apresentação do Rodrigo está muito mais bonita que a minha, mas eu vou deixar a expectativa toda para ele aqui. Sim. Eu volto a falar de resolução de problemas. Eu entendo assim, que hoje pessoas que crescem são pessoas que encaram problemas de frente, ter comunicação clara e saber trabalhar em equipe. Né? Muitas vezes para fazer um evento desse aqui, o professor precisou de várias pessoas, né, para poder... tem a pessoa que comunica aqui, tem a pessoa que filma, tem a pessoa que recepciona. Quando eu cheguei na portaria, a pessoa da portaria sabia que eu chegaria.
me instruiu como chegar até o auditório, então eu acho que isso fica bastante claro aqui na organização de vocês. Eu coloco aqui que se a gente consegue chegar na competência, que era um dos itens da apresentação, então se a gente sabe fazer, se a gente tem proatividade para fazer, e se a gente alcança resultado, pode saber que esse é o profissional que vai ser valorizado daqui. Eu lembro da época que eu estudava, lá na UTF-PR, que eu era assim, um cara com as minhas dificuldades postas, eu não desperdiçava uma oportunidade, né? Então, nós começamos em 50 o nosso curso lá e nós acabamos em 3. Em 2007 formou 3. E dos 3 eu peguei a pleura acadêmica lá. Então, quando a gente coloca isso em prática e valoriza isso, é claro que eu estou vendendo o que eu entendo como sendo algo bom, né? A gente pode divergir no pensamento, mas eu entendo que se a gente sabe fazer, se a gente tem proatividade em fazer, se a gente entrega resultados, muitas vezes o resultado não é nem para nós, né? Mas se eu gero valor para a companhia, e às vezes gerar valor para a companhia é atuar naquilo que ela precisa, né? A Tati hoje tem a missão de gerar competência nas pessoas, né? Quando ela vê uma pessoa entregando resultado lá, ela gerou valor para a empresa, né? Rodrigo, quando consegue entregar um equipamento calibrado, quando consegue entregar uma manutenção que não quebra no mês ou no ano, ele entregou valor para a companhia. Então, a companhia tem total disponibilidade para poder produzir papel ou celulose, então eu entendo que esses são itens básicos aí para falar de competência. A gente já falou um pouco disso, de oportunidades disfarçadas de problemas. Então, eu coloco aqui para vocês observarem isso, né? Uma máquina quebrada, ela é uma oportunidade. Então, assim, naturalmente as pessoas vão fugir daquele problema, né? Se eu tenho, falou há pouco a Joelma, né? O que é de todo mundo não é de ninguém, né? Então, tem hora que você manda um e-mail lá para 10 pessoas responder, e eu estou no meio, né? Eu sou um dos 10, eu espero os 9 responder antes, né? É difícil achar alguém que lidere para fazer o assunto andar, né? Então, eu coloco um exemplo de que máquina quebrada ou processo parado, eles podem ser uma oportunidade, né, de vocês mostrarem capacidade ou potencial. Projeto sem liderança também é uma oportunidade disfarçada, tarefas rejeitadas por muitos, falha de comunicação. O duro é você entrar num processo que você vê que não está andando e você tentar fazer aquilo andar. Naturalmente, você está assumindo problemas para você, mas para quem quer crescer, isso faz parte. E aqui eu coloco alguns exemplos, né, para fechar a apresentação, aí, como criar oportunidades, né? Então, seja proativo, aprenda com pessoas experientes, né, busque mentoria ou desenvolvimento técnico, aceite tarefas difíceis, demonstre coragem e amplie habilidades, estude além do mínimo, compromisso diferencia e prepara para o resultado. E ali, para resumir, né, combine iniciativa, mentoria, coragem e aprendizado, que naturalmente vocês vão ser os diferenciados da classe. Network desde cedo é uma oportunidade também. Hoje é uma oportunidade da gente criar network, né? Eu vou deixar o espaço de perguntas para o Rodrigo responder depois, né? Que a apresentação dele é muito melhor que a minha. Mas, de certa forma, depois a gente abre um espaço de perguntas para vocês aqui. Porque, naturalmente, quando você vai para um processo de fábrica, ter algum network ajuda bastante. Então, eu coloco ali, conecte-se com professores para orientação, referências acadêmicas, ou pessoas mais experientes de mercado. Crie e mantenha um perfil no LinkedIn mostrando as experiências que vocês estão fazendo aqui. Muitas vezes vocês vão para, sei lá, vou lá na FATEB participar de um curso de robótica. Publique isso, mostre para as pessoas que vocês têm capacidade e que vocês se lançam em desafio. Compartilhe projetos, demonstre habilidades, participe de eventos, né? Hoje, bastante gente está, eu acredito que nem todo mundo é do horário da manhã, tem pessoas do noturno aqui também. Então, isso ajuda, né? Participar de eventos em grupo para expandir conexão e mantenha contatos regulares aí para mostrar evolução e progresso. Itens que eu acredito aqui, né, que o futuro ele é construído, né, não depende de pessoa, né? Muitas vezes a gente fica criticando o governo atual, mas não faz nada para movimentar, né? Então eu coloco ali que o agente principal da trajetória são vocês mesmos, né?
Então, se a gente culpa lá, eu não tenho oportunidade, eu não vejo por aí. Eu acho que a gente gera as oportunidades, né? Se eu ficasse lá limpando meu banheiro lá e reclamando do mundo, reclamando do governo, só isso eu nunca chegaria ao nível que eu cheguei. Hoje tem 3 pessoas, né? Eu tenho um gerente industrial, eu tenho um diretor e eu tenho o presidente da companhia na minha linha para cima, né? Então eu entendo que eu devo trabalhar em 40, 45 anos e eu trabalhei só 22, então eu estou só no meio da carreira, né? Então eu ainda tenho muito pela frente. Então eu não vou colocar essa responsabilidade a ninguém, né? Eu entendo que essa é a minha responsabilidade e eu ofereço isso para vocês também. Consistência importa mais que velocidade. Tem um ditado para mim que é bastante relevante, ele fala que direção é mais importante que velocidade. Então você ir muito rápido para a direção errada te leva muito distante do objetivo que você pensa. Então eu acho que consistência e direção é bastante importante. Considero também que praticar pequenas ações diárias ele gera um progresso acumulado. Ninguém vira expert em assunto nenhum do dia para a noite. É claro que a gente precisa valorizar essas pequenas ações. Adaptar-se continuamente às demandas do mercado. Pode ser que hoje o segmento de celulose e o papel seja o que está crescendo, mas amanhã pode ser que não seja, amanhã pode ser a madeireira, pode ser que sejam outras indústrias que venham para o polo aqui. E comprometa com o seu crescimento contínuo, né? O que eu falo aí? O que eu quis dizer com isso, né? Eu tenho algumas competências, por exemplo, o inglês. Eu estou estudando inglês ainda, fazendo um curso que a Clabin ela oferta lá, e ela pede lá que sejam feitas 2 aulas presenciais lá com o professor, mais um módulo passado por mês. Eu tento me comprometer a fazer no mínimo o dobro disso, né? E isso tem dado resultado. Tem um ranking lá das 30 pessoas que mais conseguem avançar no curso, hoje eu estou no top 2. Eu não estou falando isso para mostrar para vocês que uma pessoa é melhor que a outra, não. Eu estou falando que isso dá resultado. E quando a gente consegue enxergar o propósito com o resultado, acho que isso conecta bem e talvez motive alguém, né? A minha expectativa aqui, dos 40, 50 alunos que estão aqui, se um ouvir e conseguir aplicar isso, para mim está pago a vinda aqui hoje. E aqui eu agradeço, né, o convite aí dos professores, né, de vir compartilhar a minha história. Como eu falei, eu não me considero um grande apresentador, mas eu sempre aceito desafios, não nego por isso. Eu deixo aqui o meu perfil no LinkedIn e deixo também o meu contato de e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida e queira conversar depois. Eu normalmente mantenho aí 40, 50 e-mails por semana sem ler, então não tenho essa prática de armazenar 5, 10 mil e-mails. Se alguém quiser fazer alguma troca, esse é o meu contato. É isso aí, professor. Deixo aberto a perguntas se os alunos tiverem. Perguntas, pessoal? Se não, a apresentação do Rodrigo vai ser muito legal. Recomendo ninguém sair daqui. Eu perguntei então. Primeiramente, agradecer o Edmilson pela palestra, acho que foi fantástica. A gente não consegue. Quanto vale uma palestra dessa, pessoal? Não dá para calcular o valor desses 10 slides aqui. Podem ter certeza que é muito mais valioso do que qualquer coach de internet, TikToker, etc. E tudo que a gente tem visto aos montes aí. Então, isso aqui, de fato, agrega conhecimento, porque ele está colocando toda a experiência dele aqui para vocês, as sementes são lançadas. Bom, a minha pergunta, Edmilson, é o seguinte: você falou na sua trajetória o quanto que você aliou, né, a construção das suas hard skills dentro da academia, dentro da escola, dentro da educação e na sua trajetória, que, como você falou, de resolver problemas, né? Você colocou muito bem essa questão: quem quer progredir tem que resolver problemas, e tudo isso naturalmente envolve as hard skills e as soft skills. Então eu queria que você comentasse aqui para os alunos, para todos nós, qual foi a importância de você aliar, né, a sua formação, né, o conhecimento que você adquiriu através da educação junto com a sua carreira profissional, o quanto isso foi importante para você.
se puder comentar isso para a gente comenta bastante com os alunos, como eu comecei falando na palestra, né, que o início da carreira deles está aqui. Né? Então, eu queria que você fizesse um comentário para nós a esse respeito. O professor, eu nunca fui assim o melhor das hard skills. Né? Eu tenho comigo que a minha grande fortaleza é ninguém quer mais que eu. Ninguém. Então, assim, se eu quero fazer aquilo, eu vou até conseguir. Então, assim, eu nunca fui o aprendizado rápido ali, eu coloco para vocês porque eu não consegui chegar naquele lugar. Mas eu sei que quem conseguir fazer aquilo vai ter uma vantagem competitiva. Aprender rápido é algo fundamental no dia de hoje. Então, assim, eu me considero, fazendo uma auto-reflexão para mim mesmo, que eu sou meio que balanceado. O Rodrigo depois pode até confirmar isso para mim, mas eu acho que eu sou meio equilibrado em soft e hard skills. Então, assim, na hard skills eu vou me esforçar ao máximo para conseguir entender e conseguir fazer a entrega. A soft skills eu não sou um belo apresentador, eu não sou um político excelente, mas a minha carreira já me deu tombos que me falam que é um ponto que eu preciso cuidar quando eu vou para uma negociação e que eu vejo que os tombos que eu tomei lá em 2011, 2015, eles me trouxeram experiências agregadas que quando agora, 2021, quando eu pego o planejamento de parada geral, eu vejo resultados. A gente nunca conseguiu entregar uma parada geral no custo, no tempo e na segurança. Com os tombos que eu tomei em anos anteriores, eu entendo que eu consegui aprender um pouco de soft skills e consegui entender que o resultado vem do grupo, não vem só de uma pessoa. Eu acho que eu me considero hoje muito balanceado nisso. Nós tínhamos pessoas, né, o Rodrigo lembra do Leandro Cordal, acho que o Barão também lembra, né, pessoas com hard skill altamente elevado e com a soft skill já meio ali, sabe, precisando desenvolver. Eu acho que dificilmente a gente vai ter pessoas que vai ser 100% nos dois. Então eu tenho, para mim hoje, eu tento balancear um pouco isso. Né? Quando eu estou muito deep, muito profundo num assunto, e eu vejo que agora é hora de dar uma balanceada. Eu aprendi muito sobre esse assunto aqui, agora eu vou pensar também como eu equilibro isso com soft skills. Né? Então eu acredito que o balanceamento me fez bem. Teve um certo momento que a gente aprendia lá, né, os scanners, os QCS, eu comecei a aprender muito sobre aquilo. E eu estava vendo que aquilo me trazia uma soberba que me fez mal em determinado momento. Eu entrei numa carreira de gestão, uma soberba muito alta e acabei tomando tombos ali que eu vi que, cara, se eu fosse um pouco mais balanceado naquele momento, eu teria me saído melhor dos eventos onde eu tive insucesso. Né? Eu entendo que eu busco balancear esses dois, mas naturalmente o momento dessas pessoas que estão aqui é para adquirir hard skills. É claro que, como a aluna que cantou aqui, eu acho que ter isso balanceado, né, vida pessoal e vida profissional, ajuda muito a ter a cabeça tranquila e a cabeça no lugar. Então, assim, tem alunos que mexem com PLC das 8 às 17 e à tarde ele vai para a academia, dá uma desestressada, vai fazer uma corrida, vai fazer uma bicicleta. Então eu entendo que balancear é extremamente importante e eu entendo que eu consegui ter mais sucesso quando eu consegui entender que eu precisava avançar mais em soft skills do que hard skills. Muito bom. Mais perguntas, pessoal? Alguma outra pergunta? Estar nesse lugar que você... Meu nome é Daniel, sou da Automação 2. Enfim, minha pergunta estar nesse lugar que você está hoje e com as ideias, os sonhos que você tem, é algo que você teve desde o início ou uma coisa que você foi construindo com o longo do tempo e vendo as oportunidades que foi surgindo? Eu sinceramente não imaginava chegar onde cheguei, mas hoje olhando para trás eu vejo que ainda tem espaço para mais. Só que hoje eu valorizo muito esse momento do estar na posição. Então ficar olhando muito para frente não é algo que pode ser que ele me tire do hoje, né? Eu não consigo entregar o hoje. Naturalmente há provocações, até a própria Clabin como gestão ela provoca, né? Onde você quer chegar? Ela quer que você olhe para frente porque isso gera motivação para você continuar caminhando e continuar se desenvolvendo.
Então, naturalmente, eu vejo o próximo passo que eu preciso dar, mas eu estou muito focado no meu dia de hoje. E voltando para a tua pergunta, eu não imaginava que iria tão longe. Assim. Olhando para o meu cenário de vida, olhando para a minha família, né, a condição que nós tínhamos, a minha mãe precisou trabalhar, a gente ficava sozinho, eu com 5 anos, com 4 anos, né, eu fiquei sozinho em casa com meus irmãos cuidando de mim. Então eu não conseguia me imaginar evoluindo tanto, mas também se eu ficasse vivendo de futuro, né, isso geraria muita ansiedade. Então eu considero o próximo passo qual é o que eu preciso para cobrir esse gap. É por isso que me fez, conforme eu falei anteriormente, ser um cara mais positivista do que negativista. Né? Cara, ok, eu já estou nessa aqui. Não sei se vocês já ouviram aquele ditado, né? Você quer parar de descer, para de cavar, né? Então, assim, pense como construir uma escada para sair do poço, né? Porque no fundo do poço, nós, teoricamente, em alguns momentos, a gente se encontra lá. Então, assim, que a situação era aquela, eu não podia mudar. No passado a gente não muda, no futuro a gente muda, e por isso que eu coloco na minha apresentação que a gente consegue construir o nosso futuro independente da situação. Eu, quando eu entrei na fábrica, eu achava que aquilo... Eu via o meu irmão, que já estava 4 anos na minha frente, eu via a trajetória dele e sabia que ele estava galgando passo a passo, e eu coloquei aquilo como um objetivo, sabendo que eu também poderia. Né? É claro que, como eu falei, ninguém quer mais que eu. Mas ninguém. Se eu colocar na cabeça que eu quero aquilo, eu vou atrás e eu vou conseguir. Então eu acho que esse cenário de olhar sempre o copo meio cheio e olhando para o que falta, se não espero, nos meus trabalhos às vezes eu sou até criticado, né? O cara fala assim, pô, eu fiz um belo trabalho, você não nos elogiou. Eu falei, cara, fizemos um ótimo trabalho, mas ainda temos muito que avançar. Então às vezes eu fico olhando muito e eu tento dar uma equilibradinha, estou tentando dar uma equilibrada nisso, né? Porque nem todo mundo responde como eu, nem todo mundo pensa como eu. Mas, de fato, assim, acho que eu avancei bastante. Se eu parasse hoje, eu já teria orgulho da minha carreira, mas olhando que eu não vou parar hoje, porque eu ainda não estou na situação da independência financeira que eu preciso para que as minhas filhas possam ter uma vida melhor que a minha. Então, eu ainda tenho muito asfalto para correr. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Ana? Só um aviso, pessoal. Eu sei que nós temos intervalo agora, às 9h30, mas peço que vocês aguardarem um pouquinho, só para a gente encerrar aqui essa parte, depois a gente vai fazer. Bom? Você comentou sobre não estar preparado nos cargos que você chegou. Você teve muita dificuldade ou você teve, não facilidade, mas melhor aproveitamento por ser uma área que você gosta? A questão do início, subir os cargos e trabalhando na cadeia. Na época que eu fui promovido a coordenador, o meu gestor, ele procurava alguém que tinha características já a um nível de maturidade maior do que eu tinha. Mas quando ele olhou para o lado, ele não viu isso, ele falou, cara, vai ter que ser você mesmo e nós vamos ter que te suportar para você chegar lá. Eu não me sentia pronto, porque em determinado momento a soberba subiu na cabeça, né? Falou, cara, ele me colocou, falou que tem que ser eu, então vamos lá, vamos para cima, né? Olhando que tinha desafio pela frente, eu não respeitei alguns limites. Então, assim, algumas discussões eu poderia ter recuado, eu não recuei, eu fui a fundo. Eu podia ter perdido algumas partidas, eu não precisava ter ganhado todas. Então, assim, a maturidade que me faltou naquele momento me fez tomar decisões ruins, que não foram bom para o coletivo. Isso eu coloco que como um aprendizado para mim, que assim, foram carreiras que naturalmente você levaria ali 3, 4 anos para falar assim, agora eu estou do tamanho da cadeira. A Clabin, ela usa muito esse verbo de falar assim, se você está menor que a cadeira, maior que a cadeira ou do tamanho da cadeira. Quando ela faz o feedback na empresa lá, tem esse racional de falar qual que é o teu momento. Na época eu estava muito menor que a cadeira, mas eu não consegui perceber isso. Então eu acho que se eu tivesse percebido isso naquele momento e sabendo que eu estava menor do que a cadeira, eu deveria ter buscado a ajuda de pessoas mais experientes para tomar algumas decisões
que eu tomei sozinho naquele momento só porque eu fui o eleito daquela posição. Você acredita que essa maturidade, essa experiência te ajudou muito nisso ou você sente que ainda tem um caminho pela frente? Eu acho que ajudou, eu vejo o resultado nos anos posteriores, né, dessa experiência que foi vivida lá, eu me vejo atuando diferente, baseado naquela experiência que tive lá em 2015, mas eu ainda não acho que fosse, eu estou pronto para a próxima cadeira, eu acho que eu estou me preparando para a próxima cadeira. Então, eu sei que há gaps e eu estou olhando para eles como sendo uma oportunidade de eu continuar me desenvolvendo. Bom dia, eu sou o Ramon de Automação Administratriz. O que você acha que seriam os seus focos na sua carreira se você pudesse recomeçar? O que você acha que você priorizaria se você pudesse recomeçar do zero? Eu acho que se eu estivesse começando de novo do zero, do mesmo ponto que eu parti, sobre mesmas condições, eu não vejo eu fazendo muito diferente do que eu fiz. Naturalmente, se eu tivesse visto o filme e voltado, naturalmente eu faria algumas coisas diferentes, né? Por exemplo, esse equilíbrio entre soft skill e hard skill era algo que eu não tinha vislumbre na época. Então, é claro que se você vê o filme de alguém, assim, eu tenho para mim que aprender com os erros nossos, eles deixam cicatrizes, né? Quem já quebrou uma perna, quem já se machucou aí num evento, sabe o quanto a cicatriz ela deixa aprendizado para a gente. Se a gente consegue, por exemplo, olhar a carreira de alguém que é a tentativa que eu estou a fazer aqui hoje e consigo passar isso para alguém e alguém consegue falar, cara, equilíbrio é importante. Então, entre soft skill e hard skill é importante. Então, pode ser que vocês façam diferente e não errem como eu errei. Porque aprender com o erro dos outros é muito melhor. Assim, eu não preciso sofrer por aquilo, eu já sei que alguém tentou e não deu certo. É claro que a gente não pode deixar perder a intensidade, porque vocês vão precisar tentar, vão precisar errar, mas talvez errem melhor do que eu errei. Eu tenho uma pergunta também. Meu nome é Cauane, eu sou também de Automação 3. As decisões que você acaba tomando para a sua equipe, você analisa você mesmo assim e vê o que você acha que seria melhor para a sua equipe, ou você acaba conversando com algumas pessoas e recebendo alguns feedbacks? Cauane, é assim, hoje eu tento primeiro dar liberdade para as pessoas dizerem como elas atuariam, né, para não serem influenciadas. A gente corre um risco bastante grande, tudo que você fala vira uma regra, porque as pessoas elas respeitam muito a hierarquia, e o fato de você respeitar a hierarquia faz com que você não vire um pensador. Então eu tento dar espaço para as pessoas mostrarem o plano delas e eu tento fazer correção de rota quando necessário. Mas eu tenho tentado ao máximo nesses anos, como no cargo que eu estou, de não fazer pelas pessoas. Então, eu tenho uma equipe lá de 380 pessoas, é gente pra cacete. Se eu for fazer o trabalho delas, eu tenho certeza que em alguns momentos eu faria até melhor do que aquela pessoa fez, né? Ontem eu falava com o pessoal aqui, eu tinha uma apresentação para fazer sobre o preparo de madeira lá, e veio em cima da hora. Então, assim, eu tenho pessoas muito boas que sabem fazer coisas muito boas, quando orientadas elas ainda conseguem ir mais longe. Eu poderia fazer aquela apresentação sozinho, só que quando você dá a oportunidade das pessoas passarem pelaquela dificuldade e você coloca o teu ponto de vista, constrói junto com essas pessoas, o resultado é muito melhor. E se eu consigo aplicar essa mentalidade em 380 pessoas, são 380 pessoas que vão entregar um nível de performance melhor. A minha leitura é essa. Então, assim, eu tento dar primeiro a autonomia para as pessoas poderem fazer, eventualmente até poder errar, porque errar é algo que é importante na carreira das pessoas. Vocês passam por isso no laboratório, que vocês vão, ou já estão passando, ou vão passar. O lugar de errar é aqui.
é no lugar com o ambiente controlado. É difícil você, e eu já fiz isso, né? Eu já parei a máquina certa uma vez porque fui lá mexer no negócio que eu queria aprender no negócio que estava rodando. Cliquei no botão errado, parei a máquina, gerei prejuízo para a empresa. É claro que esse aprendizado ele deixou uma cicatriz em mim. Nunca mais coloquei a mão num software que está rodando que eu não conheço. Agora, quando eu precisava mexer, eu acionava a cadeia de ajuda e falava, cara, não sei mexer, o que eu faço para resolver o problema? Eu estou nesta situação. Eu passei a valorizar a cadeia como um todo, ainda mais na posição que eu estou. Eu acho que eu tento hoje dar espaço para as pessoas poderem colocar o seu ponto de vista, e se eu vejo que isso diverge do objetivo que a companhia espera daquele trabalho, eu faço correções de rotas, mas a princípio tenho tentado agir nesse formato. Obrigado a pergunta. Certinho. Então vou agradecer mais uma vez ao Edenilson pelas respostas. Eu acho que expandiu mais ainda do que a gente teve a oportunidade de aprender com ele. Muito obrigado mais uma vez pelo seu exemplo, pela sua trajetória. Com certeza foi inspirador para todos nós e a gente vai se inspirar em tudo aquilo que você disse, tudo aquilo que você trouxe e os seus desafios que você mostrou para nós e a forma como você superou. E a gente deseja que, como você falou que tem mais 20 e tantos anos, Mais 22. Tem mais 22, que sejam 22 de muito sucesso, muito melhores do que com certeza vão ser os 22 que passaram. Até a Tati fez um comentário que eu acho que é importante passar para o pessoal aqui. Assim, tem carreiras e carreiras, né, dentro da Klabin. Esse processo que a gente faz aqui é um processo que instiga vocês a conhecerem um pouco da empresa e se apaixonar pela carreira de automação e que virão oportunidades pela frente, né? Nós temos carreiras que em determinado 2010 eu fiz um Y na minha carreira, né? A Klabin tem essa leitura de carreira Y, né? Eu fui para o lado da gestão, mas também poderia ter ido para o lado técnico, né? Tem gente que fala assim, cara, eu não quero liderar pessoas, mas eu gosto de desafios técnicos, né? Então a Klabin ela tem por premissa essa carreira Y que também vocês poderiam chegar. Hoje nós temos um diretor, né, que é o Herbert, lá da controladoria, que está virando um especialista. Então ele tem todos os benefícios do diretor, tem salário do diretor, mas ele está na carreira técnica, é um cara que tem muito conhecimento técnico. Então a gente tem disponível dentro da companhia essas opções para que os alunos possam trocar. Eu quero ir para a gestão? Tem oportunidade. Eu quero ficar só na técnica? Tem oportunidade também. Obrigado, Deus. Valeu, pessoal. Obrigado.